Olá, boa noite. Estamos dando aqui início a mais um culto semanal, culto de oração, estudo bíblico, louvor e adoração ao nosso Deus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez, não é? Eu espero que seu dia tenha sido muito bom, tenha sido abençoado, que sua semana esteja sendo especial na presença do nosso Deus, porque Ele cuida de nós em todo tempo, nós sabemos disso, não é? Então eu vou te convidar para nós começarmos louvando a esse Deus maravilhoso. Tem um cântico que fala que eu queria ter mais do que uma voz, mais do que um amor, mais do que uma vida para oferecer a esse Deus que faz tanto por mim. Que realmente esse seja o nosso desejo, de louvá-lo cada vez mais, cada vez melhor, porque Ele realmente merece o nosso louvor, nossa adoração, merece o nosso serviço, merece as nossas vidas, porque Ele deu a vida dele por nós. Então vamos louvá-lo mais do que uma voz. Cante realmente com o coração esse cântico agora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guie-me por terra plana. Esse versículo já inicia pedindo a Deus para que nos ensine a fazer a vontade dele. E é tão bom andar de acordo com a vontade de Deus, fazer o que ele quer. É maravilhoso quando nós sabemos que os nossos passos estão sendo guiados por ele e que nós estamos seguindo o caminho que ele trilhou para nós. E o próximo cântico que nós vamos cantar fala assim: Senhor, eu quero ser reconhecido como um verdadeiro adorador. Eu quero ser reconhecido como servo teu, reconhecido como aquele que foi marcado por uma transformação feita por ti. Que as nossas vidas sejam realmente mudadas, diferentes, que nós possamos ser vistos como pessoas diferentes no nosso caminhar, no nosso dia a dia, porque nós somos cristãos, filhos de Deus, e andamos conforme a vontade dele, conforme o que ele quer para nós. Então, faça desse cântico também sua oração nesse momento. Apresentar
Queridos irmãos, saúde e paz, sejam muito bem-vindos mais uma vez a um culto doméstico semanal, o culto do meio da semana, culto de estudo, adoração, culto que faz refletir a nossa vida, cultos que nos traz paz. Amém? Como é que foi sua quarta-feira? Foi boa, não foi? Mas se você está me ouvindo, você tem esperança ainda. Se não deu para resolver tudo hoje, quarta-feira, resolve quinta-feira, correto? E você pode aí ler a palavra do Senhor com a Rose, você pode adorar o Senhor aí cantando mais que uma voz, ser reconhecido por Deus. Que bom que Deus nos conhece e reconhece. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos recriou em Jesus, o Filho dele, o nosso Salvador. Deus é aquele que cuida de nós em todo tempo. Louvado seja o nome do nosso Deus. No texto que nós lemos aí, foi lido um versículo pela Rose, que é: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom, guia-me por terra plana. Esse Salmo 146 é considerado um salmo de súplicas. Quando o autor, atribuído a Davi, ele está passando por um momento muito difícil, ele está sendo perseguido, ele está com os inimigos à sua volta, e ele então inicia esse salmo dizendo assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Você talvez esteja fazendo uma oração parecida com essa. Talvez você precisa fazer, diante talvez de alguma luta que você esteja vivendo. Todos nós, irmãos, vivemos lutas e dificuldades, uns mais, outros menos, em tempos diferentes. Nesse processo de aperfeiçoamento, nesse processo em que o oleiro vai apertando o barro que somos nós, lembre-se que nós nunca seremos o oleiro. Aleluia por isso. Sempre será o nosso Deus Todo-Poderoso. E se eu e você hoje caminhamos na verdade, em santidade, somos discípulos de Jesus, lavados e remidos pelo sangue dele, escolhidos por ele, eleitos por eles antes da fundação do mundo, é porque ele é Deus. Então, tira da sua agenda essa mania de querer fazer aquilo que só Deus pode fazer. Nesse versículo 10, então, ele continua. E fica a sugestão para você depois que terminar, ou você pode parar agora se você quiser, né, o vídeo, ler o Salmo 143, que aí você vai entender melhor a minha reflexão. Ou após o culto você faz uma leitura antes de dormir, alguma coisa desse gênero. Mas no versículo 10, diante de todo um cenário que ele pontua aqui, ele diz assim: ensina-me. Irmãos, a melhor coisa que temos em nossa vida é a busca do conhecimento. A melhor coisa que temos em nossa vida é termos a humildade de que a gente pode aprender sempre. No caso do autor do Salmo, servo de Deus, já tinha relacionamento com o Senhor. Não é à toa que ele escreve, considerando a autoria de Davi, é um relacionamento muito profundo de Davi, né, com Deus. Ele entende, ele percebe, ele expressa de forma humilde de que ele precisa aprender mais. Então, quando ele faz essa oração e nós lemos, que eu e você também possamos fazê-lo. Possamos fazer esse pedido ao Senhor: ensina-me a fazer a tua vontade. Romanos 12 vai nos ensinar, né, através da instrumentalidade de Deus no apóstolo Paulo, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Olha que coisa maravilhosa. Mas eu e você sempre somos inclinados a desobedecer ao Senhor. É o pecado que habita em nós. O processo de santidade é um processo diário, é um processo profundo. Então, ela é boa, perfeita e agradável, porque é de Deus. Para que eu e você conheçamos essa vontade que é boa, perfeita e agradável,
nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito. Não é isso que ele diz? Rogo-vos, pois, irmãos, né, que não se conformeis não, né, com o mundo, enfim. E aí, diante desse processo de santificação em nossa vida, é que a gente experimenta a vontade do Senhor. Então, em todo o tempo, nós vamos ver os homens e mulheres de Deus, nossos antepassados bíblicos, e nossos antepassados também na história da igreja, buscando aprender mais de Deus. E se você é aquele tipo de gente que acha que sabe tudo, querido, você está no lugar errado. Nós podemos ter vários conhecimentos bíblicos, teológicos, acadêmicos, acerca litúrgicos, eclesiásticos, o que seja, mas a gente sempre está aprendendo coisa nova. E como você é minha ovelha, você sabe que nesses 6 anos em Cascadura, o que eu mais faço é estimular as pessoas a irem além, a aprenderem, a estudarem, a crescerem em Cristo, explorar todas as suas expertises pessoais, todos os seus talentos naturais e, acima de tudo, conhecer os seus dons espirituais. Para quê? Para a gente conhecer a vontade de Deus. Ensinar, irmãos, é uma arte, é um dom, e ele é um processo. Existe uma pedagogia de Deus, existe um modus operandi de Deus, que os princípios são os mesmos, mas muitas vezes os métodos são diferentes por causa do aluno, por causa da capacidade de aprendizado do aluno, por causa da capacidade cognitiva, a absorção do conhecimento. Então, como eu lido na área de ensino também, sou casado com uma educadora, uma pedagoga, você tem uma forma de ensinar as crianças, você tem uma forma de ensinar os adolescentes, depois você tem um método também para os jovens. Quando você vai para uma faculdade, você tem uma outra forma de trabalhar, e assim vai nos graduados e pós-graduados. Quando nós pensamos também na própria palavra de Deus e sermos igreja, existe um processo de aprendizado. Vamos no caminho da maturidade, todos nós. Talvez você que me ouve agora seja um homem ou uma mulher de Deus experimentado na palavra. Mas talvez você ainda seja um neófito, um novo crente. Neófito, né? Neo é novo, fitos é raiz. Então é raiz nova. Ainda tem muita coisa para aprender. Quando nós olhamos para a palavra, esse versículo ele diz assim: pois és o meu Deus. É o reconhecimento do amor por Deus. Por ele ser Deus, ele pode ensinar a vontade dele. Então eu posso chegar para um pastor mais experiente que eu, que seja meu mentor, que alguns são meus mentores, pastores que são exemplos, e posso chegar para ele assim: meu pastor, ensina-me a fazer a tua vontade porque você é meu pastor. Quando a gente pensa no discípulo, é uma visão missionária, é um projeto evangelístico, é uma forma acadêmica de ensinar a palavra do Senhor, em todas as áreas. Então, o salmista aqui, ele clama isso ao Senhor. No versículo 2, então, olha o que ele diz: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum sequer, nenhum vivente. Olha a humildade do salmista, do servo de Deus. Não tem nenhum justo, ele também não era. Aí ele clama aqui, não é isso? A misericórdia do Senhor. Diante do cenário que ele estava, irmãos, e todos nós somos perseguidos de tempos em tempos, os inimigos perseguem a nossa alma, a nossa vida, ele vai dizer assim: a ti, no versículo 6, a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Já percebeu quando a gente está fazendo alguma coisa e o nosso corpo vai se desidratando? O que acontece com você acontece comigo, os meus lábios ficam secos. Eu preciso beber já muita água por causa dos cristalzinhos do meus rins. Inclusive hoje eu amanheci de manhã com a dor no rim esquerdo, que já é coisa normal. Aí dou uma descansada, bebo água, sempre tem um remedinho para ajudar, e aí é uma herança genética da família Coelho. Fazer o quê? Né? Aí você precisa se hidratar.
no aspecto do que ele vivia, a alma dele está como terra seca, ela está se desidratando, ela precisa de Deus, ela precisa de socorro. Ela diz assim, quando ele fala de levantar as mãos, é uma rendição, é um clamor que ele está fazendo diante de Deus. E a minha alma anseia por ti. Talvez no dia de hoje você tenha recebido uma notícia, algo assim, em que sua alma anseia pelo Senhor, em que você precisa também clamar mais o Senhor. São aquelas fases, irmãos, que a gente está andando às vezes no vale, tem que subir um morro, uma montanha. O que eu estimulo você, encorajo você nesta manhã, ou melhor, nesta noite, ou também nessa manhã, dependendo da hora que você vai participar desse culto, é que você nunca deixe de clamar. Você nunca deixe de abrir o seu coração para aquele que é o único que conhece a tua alma, conhece os meandros, os cantinhos da nossa vida. Aleluia, por isso que o nosso Deus, além de ser o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Consolador, é a Trindade presente em nós. Isso é maravilhoso demais. Você precisa tomar posse a cada dia da palavra do Senhor, sabendo que Deus cuida da gente. Aí o 7 ele diz assim, dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O Espírito me desfalece. Não me escondas da tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. A situação aqui era tão severa que fala de morte, né? Que ousadia chegar para Deus e falar assim, apressa, Senhor. Está dizendo para Deus assim, Senhor, o Senhor está demorando, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos prova além daquilo que possamos suportar. Às vezes, irmãos, é o diagnóstico, é uma enfermidade, é um filho que dá problema, é um casamento que nem tudo deu certo, é uma situação na empresa, no trabalho, essa situação toda à nossa volta, é guerra acontecendo, pandemia, violência, nossa, né? São coisas que eu sempre pontuo com os irmãos, porque é o ambiente, é o nosso pano de fundo, é o contexto que a gente vai vivendo. Então eu já muitas vezes cheguei para Deus, Senhor, apressa-te, socorre-nos. E se você está nesse tempo, faça essa oração hoje. Dobre os seus joelhos agora, se você quiser, para o vídeo e faça essa oração. Chora diante de Deus agora. Clame diante do Senhor, porque Ele é aquele que cuida de nós. Ele está falando de sepultura, ele diz assim, meu espírito está desfalecendo, não esconda a tua face. Que poesia, irmãos, que sinceridade de alma, que capacidade de expressar o seu coração. E ele diz assim, faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Ele já está pedindo num clamor que no dia seguinte, ao levantar de manhã, Deus possa mostrar o caminho, é a decisão. Eu faço isso hoje quando levantei, pedindo a Deus sabedoria, tenho coisas para resolver, tenho que ir a médico, um tratamento que eu estou fazendo, eu tenho que ir na Junta de Missões Nacionais resolver umas questões lá, tenho que ir na igreja resolver outras, tem as questões da família, e as demandas vão surgindo, você vai pedindo orientação a Deus, e nas coisas mais severas, mais do que nunca. Aí o que você faz? Você clama ao Senhor e pede assim, Senhor, coloque pessoas na minha vida, no dia de hoje, na minha agenda, que serão instrumentos do Senhor para aquecer a minha alma. Talvez no dia de hoje, Deus usou alguém para aquecer o seu coração, para te ajudar a resolver um problema, a suportar uma dor. E eu espero que nesta noite, nesta quarta-feira, eu possa ser humildemente um instrumento de Deus para semear na sua alma esta palavra que é dele, eu sou apenas um interlocutor, para você continuar seguindo em frente. E aí ele diz assim, no versículo 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. O nosso Deus, irmãos, sempre foi e sempre será o nosso refúgio. Inimigos, irmãos, sempre teremos. Já falei em outra reflexão. A gente arruma inimigo sem fazer força. Se você vive na verdade, você fala a verdade, você já denuncia o mentiroso. Beleza?
Se você vive em santidade, você já denuncia o infiel. Se você já vive na luz, você denuncia quem vive na escuridão. E aí os inimigos vão estando à nossa volta aí, sem até que a gente saiba. Alguns aparecem. Mas inimigo, irmãos, que se levantam contra nós, só levanta para cair. Satanás faz isso. Arruma as pessoas, né, da qual servem a ele. Ele dá uma enganada, né, como se Deus estivesse com eles. Levanta para nos atacar e depois o próprio diabo derruba eles. Então, se você tem gente nessa situação, fique em paz. Se o seu chefe te persegue, não faça o seu trabalho de forma relaxada. Continue servindo ao Senhor, até que Deus mande você embora. Ah, o seu casamento, o seu marido não te honra, a sua esposa não te honra, não tem problema. De repente, como Jesus diz, os nossos inimigos estão dentro de nossas casas e às vezes estão dentro das nossas igrejas, nossas comunidades de fé. Quem fala isso? Jesus, fariseus, sepulcros caiados, hipócritas, mentirosos, religiosos e esse tudo que você conhece. Esse povo, ele vai para o inferno. Não vive na palavra de Deus, não faz a vontade do Senhor. Então, você tem que continuar firme. Aí no 10 que a gente leu, diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Aí ele diz assim, guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Aí ele tem outro verbo, vocês sabem que eu sempre gosto de usar os verbos. Verbo é ação, no tempo passado, presente, futuro, né, que são os nossos 3 tempos. Esse tempo não existe para Deus, Deus sempre é, correto? Aí ele diz, me guie com o teu espírito, pelo caminho plano, ou pelo caminho reto. Todos nós sabemos que o melhor caminho é o caminho reto, plano, em que você caminha sem fazer força. Mas às vezes na nossa jornada de vida a gente tem algumas subidas para fazer. Aí tem que ter fôlego, correto? Se você estava na igreja no domingo de manhã, você viu que eu preguei sobre fidelidade, eu dei o exemplo da fé e dei o exemplo da fidelidade, eu dei o exemplo da corrida de 100 metros, que é rasa, de explosão, corrida rápida, que o fôlego vai embora rápido, e a maratona, que ela é mais longa. É de resistência, de persistência, de regularidade. Então a nossa vida é de regularidade. Nem sempre é caminho plano. Na minha vida sempre teve caminho plano, sempre teve umas descidas difíceis, tem que estar com freio bom, né? Você não pode liberar muito, senão não tem freio lá embaixo. Os irmãos sabem que a minha família trabalha com transporte, eu já tive caminhão, e caminhão meu já faltou freio, para parar o bicho foi difícil, mas Deus que parou ele para mim, lá uns 30 anos atrás, correto? Na hora da subida, da mesma forma, a gente tem que controlar o fôlego. Aqui ele pede então a terra plana, o caminho plano, porque esse é o melhor. Já viram quando as estradas estão sendo construídas, né, que tem muitos morros na frente, vem aquelas máquinas, cortam, abrindo o caminho no meio das montanhas e aterrando outros vales, alguns brejos, alguns lugares com lama. Ele faz esse clamor, ele faz esse pedido por terreno plano. No 11, então, ele diz o quê? Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a tribulação da tua alma. Irmãos, todos nós passamos por elas. Todos nós temos lutas, né? Todos nós compartilhamos lutas. E nesse momento agora eu peço oração para a irmã Laide, aquela nossa irmãzinha idosa, baixinha, branquinha, de cabelo curto, que está sempre com o filho dela, que é altão e magro, chamado Paulo. Ela foi diagnosticada com câncer. Ela já iniciou o processo de quimioterapia, radioterapia. E quinta-feira, se Deus permitir, estarei com eles numa visita. Também precisamos orar pela família da irmã Zenilda. Os mais antigos conhecem ela, mora ali pertinho da igreja. O esposo dela, o seu Walter, foi internado essa semana, 83 anos, está em estado grave. E aí afeta toda a família, mesmo estando idoso, irmãos. Todo mundo sofre com a enfermidade, todo mundo sofre, todo mundo sente dor. Diante dessas tribulações, a gente pede assim, Senhor, vivifica-me, Senhor, dá mais vida para a gente, Senhor, dá um oxigênio, dá um fôlego. Eu estou com uma causa na justiça agora, né? Já tive outras, agora estou com
uma atual, novinha, fresquinha, né? Meu advogado minha assessoria jurídica já está trabalhando nisso. Se tudo der certo e eu ganhar a causa, eu vou ganhar R$1 milhão aproximadamente. E eu já fiz um propósito com Deus. Se eu ganhar esse R$1 milhão, esse R$1 milhão vai para o cofre da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Amém? Ore por isso. Né? Vai lá, a Maria Antônia e Selma vão ficar felizes da vida. Né? E eu espero ganhar. Tudo indica que esse dinheiro chegará. Né? E aí a gente vai poder trocar os bancos da igreja, trocar o muro da igreja, melhorar a fachada, pintar toda a igreja. Pensa, reformar aquela quadra, novo estacionamento, iluminação de LED, painel de LED. Pensa, porque R$1 milhão é dinheiro pra caramba. Então, estou nessa caminhada. Em algumas lutas que eu já tive, eu já ganhei todas, talvez. E creio que essa a gente vai ganhar também. Então, são as nossas caminhadas. Talvez você esteja com outra luta, tentando aposentadoria, você está tentando comprar uma casa, você está tentando resolver uma situação. E ele termina assim: e por tua misericórdia, dá cabo aos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Irmãos, todos os inimigos nossos de Cristo foram destruídos na cruz do Calvário. Amém? Satanás é o pior deles. Tudo que Satanás faz para nos destruir cai por terra. A palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. As pessoas que são nossos adversários e inimigos, eles serão disciplinados por Deus. E ele diz: Deus, resolve isso. Deus sempre resolve quando você vive na presença do Senhor, quando não existe acusação contra você. Eu lembro muito de Daniel, o profeta Daniel, que referência de integridade e ética. Os inimigos dele estavam à sua volta querendo destruir o seu ministério porque ele servia ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele não era idólatra, ele não era politiqueiro, ele não era mentiroso, ele era um escravo, mas ele tinha uma autoridade lá dentro do reinado. Começou com Nabucodonosor, e Daniel foi profeta por quatro décadas e por 4 imperadores estrangeiros que passaram também. E os seus inimigos quiseram pegá-lo na sua santidade quando ele orava ao Senhor. Ele foi parar na cova dos leões. Às vezes a gente vai para a cova dos leões, irmãos. Talvez você esteja. Eu já tive várias vezes na cova dos leões. Várias vezes. De sentir o rugido, né, o urro deles. Mas assim como Daniel, teve jejum naquele dia, os leões não comeram, não mataram Daniel, mas mataram os seus adversários. Querido irmão, querida irmã, no dia de hoje, tome posse do Salmo 43, leia, medite, adore ao Senhor. Você é reconhecido por Deus, Deus sabe quem é você, Deus sabe a motivação. Sempre falo isso na igreja, a gente quando está reunido, a gente só está para adorar. Você precisa fazer isso. A gente vê tanta gente, irmãos, que zomba do nome de Deus, chega atrasado no culto, toca celular, fica de fofoquinha, volta para o outro e atrapalha, sai no meio da mensagem. Olha, eu tenho pena desse povo. Espero que você não seja um deles. Depois reclama. Depois reclama que a família tem problema, que a doença não sai da casa, que não prospera, que não vai em frente, que só vive enrolado, só vive atribulado, tem que tomar remédio para um montão de coisa. Vigia, meu irmão, vigia, minha irmã, porque a santidade gera saúde. Correto? A palavra doce, agradável é como favo de mel. Ela acalma o coração e é medicina para o corpo. Está cheio de crente doente dentro da igreja porque são pessoas contaminadas pelo pecado e gostam de contaminar os outros. Continue firme fazendo a vontade do Senhor em todo o tempo. Amém? Se Deus permitir, estaremos juntos no próximo domingo, às 10 horas da manhã, e é o último domingo. Estaremos às 18 horas no terceiro culto noturno, que o tema envolve a juventude, né? O mês de agosto, mês dos nossos jovens, adolescentes. Estará conosco o pastor Demétrios,
da PIB da Vila da Penha, ele é liderança da juventude lá, estará conosco o vocal feminino Harmony, cantam muito bem, e será um momento de celebração. Convide visitantes, nós temos tido uma média aí de 30 visitantes por culto, uma bênção. Depois vai ter lá uns comes e bebes 0800, olha que beleza, para abençoar a sua vida, para que você continue servindo ao Senhor na PIB de Cascadura ou em outro lugar que Deus plantar você. Estamos agora recolhendo doações para o bazar. A festa missionária já passou, agora temos desafios para setembro, missões nacionais, e outubro também, Projeto Vida de Curitiba, vem para o Rio, para a gente fazer aquele movimento maravilhoso em nosso bairro. Então, se você tem roupa para doar, usada ou nova, tá bom? Roupa velha, lixo. Não traga lixo para a igreja, tá? Leva para a Colurbe. E a gente já vai para ter em outubro um bazar muito bom, com calçados, roupas, acessórios, tudo que você quiser, um eletrodoméstico, se você tiver, não importa, é um bazar para levantar recursos para a obra missionária, para a obra da diaconia da nossa igreja e também para abençoar aqueles que precisam. Amém, queridos? Um grande abraço, fique na paz e até lá!